Fala galera da Cervejaria Escola Mr. Mubi. Quem fala é a Mônica e hoje vamos para mais um vídeo falando sobre lúpulo, né? Um pouquinho sobre o lúpulo, as técnicas de lúpulo, o que consiste o lúpulo, que a gente gosta tanto na cerveja. Uns mais, outros menos, né? Mas vamos lá. O primeiro cultivo que a gente tem relatos mais ou menos é na Alemanha, tá? No século XVIII. Ela faz parte da família das Canabaceae. Nativo na Europa, Ásia Ocidental, América do Norte. É onde a gente tem um clima mais propício, né, pro lúpulo realmente dar essa flor bonita que a gente gosta e cheia da lupulina, que é o que a gente utiliza na cerveja, né? Usamos sempre a flor do lúpulo, né, ou cone, uns chamam de flor, outros chamam de cone, da flor da planta fêmea, tá? Sempre se desenvolve o macho e a fêmea, mas quem traz no seu interior a lupulina, que é esse pozinho, que o concentrado dele a gente acaba formando os pellets para utilizar na cerveja, é a flor da planta fêmea, tá? Ela nasce no início da primavera, por aí, que começa a dar as maiores flores de lúpulo. Aqui para vocês, ó, eu tenho algumas flores, uns pellets que é o mais utilizado na cerveja, principalmente no mundo caseiro. E aqui é um galinho, coisa mais linda, né? Que tem esse lúpulo. O lúpulo, o que é o lúpulo? O que ele confere na nossa cerveja? Ele confere amargor, aroma e sabor também, tá? A história do lúpulo, mais ou menos como que ficou conhecido o lúpulo assim na cerveja, foi a história que das viagens à Índia, o pessoal queria levar sua cervejinha para tomar. Só que chegava na metade do caminho essa cerveja estragava. E aí não dava para ter o consumo dessa cerveja. O que eles fizeram? Começaram a colocar mais lúpulo. Por incentivo, assim, por gostar do cheiro, do aroma, perceberam que colocar mais lúpulo. E nisso que eles foram colocando mais lúpulo, perceberam que a cerveja durava mais. Por que isso? Porque o lúpulo ele é um conservante natural. Então as cervejas começariam a durar mais toda a viagem. E aí, só que acrescentava a característica de um amargor, né? Por isso India Pale Ale é a que tem as cervejas mais lupuladas e aí acrescenta essa característica de mais sabor, na intensidade, no aroma e, consequentemente, mais um amargor, né? O que traz o amargor da cerveja no lúpulo? É os alfa-ácidos. O lúpulo ele é composto, né, de alfa-ácidos e ele confere esse amargor na cerveja durante a parte de fervura, né? A fervura do lúpulo é a isomerização. Tá? Essa isomerização que vocês encontram muitas vezes falando aí na internet, nada mais é do que a fervura, onde nós extraímos esse amargor do lúpulo, tá? E o aroma também extrai? Claro que o aroma extrai, só que dos óleos essenciais, né? Nós extraímos do lúpulo, então, sempre aroma, né, que vem dos óleos essenciais, o amargor, que vem dos alfa-ácidos. E é claro que ele desenvolve as características também entre sabor e tudo. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho das características dos lúpulos. Hoje a gente tem mais de 100 lúpulos diferentes por aí. Muito lúpulo hoje no mercado. E ainda está lançando mais, porque cada planta agora eles começam a ramificar e tira outras derivações. E esse número vai acabar subindo bastante aí, né? Mas eles variam muito nas quantidades de alfa-ácidos e dos seus óleos essenciais. Depende muito também da geologia do solo, da região onde isso é plantada. Tudo isso interfere no lúpulo e no que ele traz para nós, que é, como eu falei, os alfa-ácidos e os óleos essenciais, né? Um pouquinho das características dos lúpulos. Quando a gente pensa numa cerveja, o que eu gostaria, para uma cerveja? Quais são as características que eu quero na minha cerveja, que eu busco? E aí você pensa na complexidade que esse lúpulo vai te trazer. Ele pode ser, as características dele, ou pode ser cítrico, pode ser herbal, terroso ou floral. É algumas características que uns lúpulos pode ser trazer bastante, que marca isso para você no palato, sabe? Na cerveja, no aroma. Alguma dessas características vai ser mais presente nele, tá? E o que é amargor, Mônica? Quando a gente fala de lúpulo, todo mundo só pensa que ele é amargo, que traz esse amargor. Mas o que é o amargor, né, na cerveja, na verdade?
O amargor é aquela isomerização que eu falei para vocês. É a fervura desse lúpulo, né, que vai ferver na cerveja esse lúpulo e a gente extrai esse amargor para nossa cerveja. Isso é isomerização, isso é o amargor na nossa cerveja, tá? E os ácido alfa, ele tem algumas características também. A gente encontra o lúpulo, no lúpulo, o alfa-ácidos e tem o beta-ácidos também, né? Quando a gente fala de alfa-ácidos, a gente tem contendo nessas moléculas, a gente tem a rumulona, corrumulona, adirumulona, pré-dirumulona e pós-rumulona. Tá? Então a gente tem essas características nos alfa-ácidos. Mas o que a gente usa mais para ter o amargor nessas cervejas? Tá? Os rumulona e o corrumulona. Só que o rumulona a gente utiliza entre 50% e 70%, que é o que traz mais a característica de amargor. Tá? Agora a corrumulona traz um amargor, porém não é muito legal. Tá? É aquele amargor mais desagradável, que pega na garganta e dependendo da característica do lúpulo, tem lúpulo que tem mais e tem lúpulo que tem menos corrumulona na sua cerveja. Então tem que tomar cuidado às vezes a gente quer fazer uma cerveja muito lupulada, mas tem que estudar um pouquinho para ver essas características que tem no lúpulo, para você não colocar esse sabor, sabe, meio desagradável na sua cerveja. E os outros, como eu já havia falado, a de rumulona, pré-rumulona e pós, não interfere tanto no sabor ou no amargor da sua cerveja. Ele gera aí na sua cerveja entre 1,5% e 3% e não interfere tanto. Agora, já o rumulona, igual eu falei, é de 50% a 70%. O corrumulona, uns de 28% a 30% pode haver na sua cerveja. Então, ele já pode, sabe, interferir nesse sabor desagradável que eu falei para vocês, que não é muito legal. E os beta-ácidos, o que é? É a lupulona, colupulona, pós-lupulona e a prolupulona, tá? Isso, quando a gente fala para vocês, é os alfa-ácidos que são pouco isomerizados. São os alfa-ácidos pouco isomerizados. O que é pouco isomerizados? Eles não saem tanto na cerveja, não é o que vai dar tanta característica nela como os alfa-ácidos que eu falei para vocês, né? Que quando a gente fala isomerizado, o que quer dizer isso? Quer dizer se ele é solúvel ou não, né? Na nossa cerveja, numa água. Imagina assim, que essas moléculas não se misturam na água. Então, quando elas não se misturam na água, elas são apolares. E a gente precisa fazer com que essas moléculas sejam polares para se misturar nessa cerveja. Tá? Então, como que a gente faz isso? Para ela se tornar polar? A gente ferve. Fervendo esse lúpulo, por isso que a gente precisa de um tempo de fervura para fazer a isomerização. Para que esses lúpulos, essas moléculas fiquem polares e se misturam na cerveja. Que não adianta nada, a gente imagina um óleo, colocar um óleo na água não vai misturar. Então isso não vai agradar sabor, não vai agregar aroma, não vai agregar. Então a gente precisa que isso se misture e forme essa complexidade de sabores que a gente gosta na cerveja, né? E Mônica, quanto tempo eu tenho que ficar fervendo para ter essa isomerização legal, para extrair bastante esses alfa-ácidos para gerar esse amargor bacana que a gente gosta na cerveja? A gente fala que o tempo máximo de fervura é uns 90 minutos de fervura, tá? Máximo. Por quê? Por que máximo, Mônica? Porque não adianta você ficar fervendo 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, você vai fazer o quê? Você vai acabar perdendo bastante líquido com a evaporação, vai perder bastante óleo essencial também na sua evaporação. Vai extrair mais amargor? Vai, mas é tão pouquinho, de 3% a 2%, e isso não vai interferir em nada. Então a gente recomenda um tempo de 60 minutos, que é o ideal. Com 60 minutos de fervura que eu falo assim, uns 90 graus, tá? Uma fervura ideal para você ter toda essa isomerização bacana é 90 graus acima. Quanto mais, aí não adianta colocar aquela temperatura fraquinha na sua cerveja. Ai, não vou ferver tanto porque vai evaporar muito, porque muita cervejeira tem isso, né? Ai, não vou ferver tanto a minha cerveja porque vai evaporar tudo e eu vou ficar sem.
Mas na verdade, se você busca uma cerveja mais lupulada, com essas características marcantes do lúpulo, ela tem que ferver. E isso, fervura intensa, que a gente fala que é acima dos 90 graus. Aí você consegue uma extração bacana de alfa-ácidos e tem uma isomerização bem legal desse lúpulo, tá? Então a gente recomenda 60 minutos numa faixa de acima de 90 graus de fervura. Tá, Mônica, bacana. A gente falou de fervura, falou que esse lúpulo tem esses alfa-ácidos e os beta-ácidos, né? O que a gente traz na cerveja? A gente busca esse amargor formado pelo IBU. É a classificação que denomina a quantidade de amargor que tem nessa cerveja. Essa quantidade de amargor são chamados de IBU. Que é? Como que a gente sabe quantos IBUs vai ter a nossa cerveja? Então, e são as regrinhas muito chatas, que é complicada. Você tem que, depois que você pega a forma de você fazer essa conta, essa extração do lúpulo, fica mais fácil. Mas, porém, quando você está começando na cerveja, é uma continha chata mesmo de se fazer, tem que prestar atenção. Hoje em dia já tem, né, vários aplicativos que ajudam a fazer o cálculo do lúpulo na sua cerveja, tem vários instrumentos que te auxiliam, né? Você vai colocar a quantidade, né, da sua cerveja que você vai fazer, porque os cálculos é sempre baseado, os parâmetros para você descobrir o seu IBU da cerveja, em a densidade do seu mosto, qual a densidade que você quer para esse mosto da sua cerveja, sempre a inicial, né? O tempo de fervura, igual a gente falou agora, tempo. Se eu vou ferver com 90, se eu vou ferver com 60 minutos, então isso determina a quantidade de alfa-ácidos que você vai ter na sua cerveja, que consequentemente vai te gerar o IBU, né? A quantidade de lúpulo que você vai utilizar e o volume, quanto que você está fazendo de cerveja. Hoje tem umas 3 fórmulas aí que a gente acha nas literaturas que determina essa quantidade de IBU na cerveja, que eles conseguiram estimular e fazer as contas realmente do lúpulo, de quanto em gramas e quantidade de ácido, de alfa-ácidos que a gente tem nessa planta e quanto que ela vai gerar de IBU na nossa cerveja, né? Como que ela se baseia, né? Ela se baseia nessa unidade de medida, que essa unidade de medida, o que ela vai fazer basicamente? Ela vai pegar a sua densidade inicial, tá? E o seu tempo de fervura. Então é uma tabelinha que hoje a gente já tem na internet, vou deixar aqui para vocês, até no corpo desse vídeo, o linkzinho para vocês pegarem essa tabela. É uma tabelinha que eles já deixaram pronta, que fala, se você, por exemplo, vai ferver por 60 minutos e tem uma densidade, vai de 50, quanto que isso te gera no percentual para você fazer esse cálculo do lúpulo, essa fórmula pré-estabelecida, né? Então vai ser essa unidade estabelecida. Então você tem a unidade, eu vou deixar a continha certinho para vocês, que é a unidade vezes, tá? O seu peso, o peso de gramas do lúpulo que você vai utilizar, vou usar 50 gramas, vou usar 30 gramas, 60, vezes o seu alfa-ácido que tem nesse lúpulo que você está utilizando, tudo isso dividido pelo volume de cerveja que você está fazendo. Essas são as contas básicas que a gente utiliza para poder saber realmente quanto de IBU você vai conseguir nessa X grama de lúpulo que você está utilizando nessa cerveja, tá? E assim você tem o seu cálculo exato. Porém, aqui na cervejaria, como a gente fala que tem as pessoas iniciando na cerveja, que a gente tem que dar uma forma mais fácil para essa pessoa estar começando a entender um pouco o que é o cálculo do lúpulo, o que é esse amargor, como que isso eu consigo extrair para minha cerveja. A gente faz uma conta um pouco mais básica, tá? O que é essa conta um pouco mais básica? Vou beber um pouco de cerveja. O que é essa conta um pouco mais básica para você, essa fórmula que a gente desenvolveu? Entre algumas pesquisas, o que a gente encontrou? Que 1 grama de alfa-ácido gera aproximadamente 10 IBUs. 1 grama de alfa-ácido gera 10 IBUs. Então, assim, um exemplo, vai. Eu quero 50 IBUs na minha cerveja. Se 1 grama gera 10, eu preciso de 5
para 50 IBUs, correto? Então pensa assim, que o lúpulo que você escolheu, regrinha de 3, fácil. Pensa que assim, o lúpulo que você comprou, ele tem lá a sua quantidade de alfa-ácido. Essa quantidade tá para 100% daquele lúpulo que você vai utilizar. E essas 5 gramas que você precisa tá para X. Fazendo essa regrinha de 3, você tem a sua quantidade em gramas que você vai utilizar, tá? E aí, para facilitar mais ainda, a Mônica, a regrinha de 3, faz tempo que eu vejo isso aí, né? Faz tempo que eu vi regrinha de 3. Pensa, se você quer 20 IBU, multiplica, faz 200 dividido pelo seu alfa-ácido que tem no lúpulo. Então, quero 30 IBU, 300 dividido pelo alfa-ácido. 50 IBU, 500 dividido pelo seu alfa-ácido, tá? E isso a gente vai utilizar na cerveja. Ah, Mônica, e para aroma? Para aroma tem várias técnicas hoje que a gente fala sobre aroma de lúpulo, mas assim, a gente sempre fala que no início a gente gera amargor na cerveja. Por quê? Lembra da isomerização? Ela precisa de 60 minutos no mínimo fervendo para extrair esse amargor do lúpulo. E o óleo essencial? O lúpulo sempre vai ter, né, o amargor e o óleo essencial que dá o aroma. Porém, imagina que em 60 minutos de fervura, esse óleo essencial já foi para o espaço. Vai ter óleo essencial? Claro que vai ter, mas pouquinho, não vai dar para sentir esse aroma. E a gente fala, quando fala no cálculo do lúpulo, a gente coloca 1/3. Então, você achou aquela continha, né, do sua grama de lúpulo, você vai dividir por 3 e aí você vai ter o seu aroma da cerveja. Então, achei a conta, beleza, achei a quantidade em gramas, eu vou dividir por 3 e vou colocar na minha etapa final para gerar esse aroma. Por quê? Imagina que com 5 minutinhos só de fervura, você vai extrair esse óleo essencial e não vai gerar tanto amargor para sua cerveja, tá? Então mas tem várias técnicas, porque o lúpulo, como eu falei para vocês, não é só aroma, não é só amargor. Ele tem o seu parte de sabor também, isso te traz um sabor gostoso na cerveja. E aí a gente pode brincar, você cervejeiro caseiro, a ideia é essa, você fazer uma cerveja com a sua característica, tá? Então assim, tem faixas de lúpulo que a gente coloca a 0 graus, a 0 minuto, tem faixa de lúpulo que eu coloco com meia hora, tem faixa que eu coloco com 15 minutos do final, com 5 minutos para o final e até a 0 minutos de final, de fervura, tá? Quando a gente fala assim. Por quê? Imagina que com 60 minutos eu vou extrair bastante amargor. Mas se eu não quero extrair muito amargor, eu quero trazer uma complexidade maior para a minha cerveja e quero trazer um pouco mais de sabor, eu posso estar colocando esse lúpulo, com 45 minutos para o final. Posso estar colocando com 15 minutos do final, né? E tudo isso vai te trazer essas características para a sua cerveja. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de lupulagem, tá? Hoje nas literaturas tem muitas técnicas que a gente pode estar utilizando na nossa cerveja com lúpulo. Isso é para quem já, digamos, o iniciante foca nessa etapa, né? Que a gente coloca no início da fervura, até com uns 10 minutinhos de fervura, ficando 50, 60 minutos de fervura a gente consegue extrair bastante amargor, tá? 5 minutinhos para o final a gente extrai o óleo essencial que a gente quer o aroma da nossa cerveja, tá? Então, quem está começando foca nesses 2 pontos que vai dar super certo e é mais tranquilo. Agora, quem quer já se aventurar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho assim para vocês sobre algumas técnicas que é utilizada do lúpulo na cerveja. Hoje a gente tem algumas maneiras de dar mais sabor, de dar mais complexidade, de dar mais aroma para essa nossa cerveja, né? E aí existem algumas técnicas nas literaturas que são bem legais para a gente estar aproveitando, para a gente estar utilizando nessa nossa receita, né? Às vezes a gente abre uma cerveja, tem aquele buquê, aquele aroma de lúpulo, você fala assim, nossa, que cerveja gostosa. Como eu consigo isso na minha cerveja, né? É utilizando algumas técnicas que a gente consegue extrair mais óleo essencial, né, desse lúpulo, e aí dá esse buquê, esse aroma gostoso que a gente adora nessas cervejas, né? A primeira técnica, é o que eu vou explicar para vocês, é o dry hop. O que é o dry hop? É uma técnica de aromatização, tá?
E esse dry hop você pode fazer ele tanto a quente ou a frio. O quente, como o óleo essencial, ele acaba extraindo um pouquinho mais da planta, eu acho que a gente consegue um pouco mais de aroma, tá? Como que a gente faz essa técnica? Não é quente na panela, que se a gente colocar um lúpulo acima de 75 graus, ele vai começar a extrair amargor também. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer extrair dessa vez o aroma. Como que a gente faz? Deixa, depois que atenuou toda a sua fermentação, você entrou na parte da maturação, você coloca o lúpulo na cerveja e deixa entre 22 e 24 graus, uns 2 dias. Depois sim, você leva para a geladeira a 0 graus, tá? E quanto mais tempo você deixar esse lúpulo, tendo esse atrito com essa cerveja, esse contato com a cerveja, mais você consegue extrair o óleo essencial dele, tá? O mínimo uns 4 dias, tá? Uns 4 dias. Chegando a uns 7 é bem legal. Às vezes a gente não consegue esperar tanto, mas no mínimo uns 4 dias já fica bem legal o seu dry hop, tá? Mônica, quanto que eu utilizo de dry hop na minha cerveja? Normalmente você vai utilizar de 3 a 8 gramas por litro, tá? De lúpulo na sua cerveja. É claro, a gente sabe que tem alguns estilos que pedem muito mais lúpulo. E isso também vai de você querer dar característica à sua cerveja, tá? E aí você vai testando, coloca a quantidade, cuidado com alguns lúpulos, tá? Utiliza um lúpulo bacana para fazer um dry hop, um lúpulo que já tem mais óleos essenciais, uns lúpulos nobres, porque tem alguns lúpulos que se você colocar bastante, dependendo da quantidade, vai te dar muito gramíneo. Sabe quando você toma aquela cerveja que você só sente aquele gosto de mato, sabe? Isso não é legal. Então, assim, isso vai da característica do lúpulo. Tem lúpulos que não são para fazer dry hop. Então, utiliza uns lúpulos bacanas, uns lúpulos mais nobres, que tem bastante óleo essencial. E aí você vai ter um resultado legal, tá? Queria falar mais para vocês sobre dry hop. Tem gente que utiliza várias técnicas, né? O bag. O Marcelo até comentou num vídeo anterior, o hop bag, né? Para que serve? Então, tem gente que prefere fazer o dry hop no próprio hop bag. Você pega o lúpulo, coloca lá e adiciona esse hop bag na maturação no seu balde. Eu não gosto muito dessa técnica, por quê? Imagina que esse lúpulo ele vai inchar, né, naquele saquinho, e aquilo vai ficar amarrado ali entre eles e acaba não extraindo todo aquele aroma, aquele sabor que ele tem para sua cerveja. Eu prefiro pegar o lúpulo e simplesmente adicionar no balde, né? Porque aí ele vai ter mais contato, mais atrito com a cerveja. Quanto mais contato, mais você consegue extrair uma melhor quantidade de óleo essencial. E sabor também para sua cerveja. Porque assim, por mais que a gente faz o dry hop pensando numa técnica de aromatização, claro que gera sabor para nossa cerveja. O lúpulo ele sempre vai trazer, né, sabor, amargor, aroma, né? E ele acaba dando complexidade também. Isso é muito bacana. Na parte da dry hop, a gente tendo ele a frio, a gente não extrai o amargor. Então, a ideia é mais aroma e sabor, tá? Então, assim, tem algumas técnicas que usa alguns equipamentos, mesmo como se fosse um infusor de chá e deixa dentro do seu balde. Então, tem várias técnicas hoje para a gente estar conseguindo fazer isso. A maioria da ideia do pessoal colocar no próprio hop bag ou nesses utensílios como se fosse um infusor de chá, é para não sujar tanto a sua cerveja, né? Mas pensa que depois você vai colocar ela na cerveja numa temperatura próxima a 0 e isso vai acabar decantando tudo. E aí a gente acaba utilizando algumas outras técnicas de clarificação também, né? Que existe, como a gelatina, né? Então isso acaba ajudando a limpar essa sua cerveja, não vai ficar cheia de lúpulo, né? Então eu prefiro realmente fazer o dry hop direto. Tá? Eu acho que realmente extrai mais sabor. Mas vai da técnica de cada um, da forma que cada um acha melhor utilizar nessa sua cerveja, né? Tá bom? Então, acho que valeu a dica sobre dry hop, né? Vamos para a próxima técnica de lupulagem, tá? First wort hop. O que é isso? É o lúpulo do primeiro mosto. Mônica, mas que diacho é um lúpulo de primeiro mosto? Imagina que você está fazendo já a transferência do seu mosto para a panela. Você acabou de fazer a recirculação dessa cerveja e aí você está transfegando ela para essa panela que depois você vai adicionar na fervura. Nesse momento você já adiciona o seu lúpulo,
tá? Para que serve essa técnica? Para você conseguir extrair mais amargor. Lembra que a gente falou sobre a isomerização no vídeo anterior? Que a isomerização a gente precisa de um tempo maior de fervura para a gente conseguir um amargor legal. Então, quando você adiciona o lúpulo já nesse momento, imagina que até passar essa cerveja toda dessa cama de malte para a panela, que você faz a lavagem desse mosto, esse lúpulo ele tá ali. Então assim, esse mosto ele ainda tá uns 70, 80 graus e você já começa a fazer essa extração. Então além daqueles 60 minutos, você acaba ficando uns 90 minutos aí extraindo realmente tudo esse alfa ácido que tem dentro do lúpulo. Você consegue uma isomerização melhor desse lúpulo. Eu acho que essa é uma técnica bem bacana e ela traz mais complexidade, mais sabor para a sua cerveja também. Eu gosto bastante dessa técnica e eu acho que é bem legal de fazer, tá? Vamos para outra, o mash hope, né? O que é mash hope? É adicionar o lúpulo já com a mostura. Então imagina que você está ali adicionando os grãos para começar a fazer o cozimento desses grãos e você coloca o lúpulo junto para estar fazendo esse cozimento. A ideia também é realmente extrair um pouco mais de amargor, mas eu acho que não adiciona tanto. Essa característica eu acho que é meio que perdida, assim, na minha opinião. Por quê? Imagina, para você começar a isomerizar esse lúpulo, você tem que estar numa temperatura acima de 75 graus. E o cozimento do malte a gente sabe que não é nessa faixa de temperatura. Então acaba que sendo uma técnica que você está só colocando o lúpulo ali, né? Há pessoas que gostam, que acham que traz uma complexidade, né? Um sabor diferente. Quem já fez e achou que é legal e tudo, deixa até seu comentário que a gente tem curiosidade de saber. Eu particularmente não acho que isso dê muito resultado na cerveja, né? Imagina que o First Hope a gente consegue entre 5 e 8 a mais por cento de amargor na nossa cerveja. Agora, o Mash Hope você já não consegue extrair mais amargor, porque ainda não está na faixa de isomerização, aqui acima de 75 graus, porque você vai estar no cozimento do malte ainda. Então você vai controlar ali, dependendo da sua cerveja, você está 45, 50, 60 graus. Então é uma coisa uma técnica que não vai funcionar muito. Mas há gente que gosta, é igual eu falei, há gosto para tudo, não é verdade? Uma próxima técnica de aromatização que a gente conhece é o Hope Burst. O que é isso, né, Hope Burst? O lúpulo a gente acaba jogando no final de fervura, tá? Pra que, Mônica, eu jogo o lúpulo todo no final da fervura? Então eu acabo não utilizando o meu lúpulo na fase inicial e eu utilizo ele todo na parte final de fervura. Algumas pessoas preferem já 60 minutos a 15 minutinhos só para o final, mas a ideia é não gerar tanto amargor e sim mais sabor e aroma para sua cerveja, né? E essa técnica, dependendo de alguns estilos de cerveja, é bem viável tá acrescentando aí nas suas receitas, tá? Lembrando que ela não vai gerar tanto amargor, por quê? Para gerar amargor você precisa da isomerização de pelo menos 60 minutos de fervura. Então é uma técnica que você simplesmente vai adicionar o lúpulo no final da fervura. Então o que você busca com isso? Complexidade, aroma, sabor, entendeu? Então assim, qual a cerveja que você quer agregar essa característica? Então na hora da gente pensar no nosso conteúdo da nossa receita, a gente tem que pensar em todas essas características, tá? E a próxima técnica de lupulagem é o Ripple, né? No Ripple, o que a gente faz? A gente adiciona o lúpulo quando você acabou de fazer lá o Ripple, tá? Então assim, você começou lá, ele tá numa faixa de temperatura legal, ele ainda extrai um pouco de amargor, mas é pouco a quantidade, e você já começa a extrair o seu aroma. Então a ideia também é chamado de um lúpulo de acabamento. Por quê? Porque você quer trazer complexidade na sua receita, tá? Mais sabor, mais aroma. Então é uma técnica que também te gera mais aroma e bastante complexidade. Então tem várias fases que, se você for utilizando o lúpulo na sua receita, vai te trazendo essas características, né, mais complexas, traz alguns sabores diferentes e principalmente aroma. Então essa técnica de você utilizar o lúpulo junto no Ripple
é para trazer um pouco mais de aroma para sua cerveja, tá? A outra técnica que também é pouco utilizada, mas às vezes pode valer a pena, é o famoso Strip Whirlpool, né? Que quando você chegar no Whirlpool lá que tá uns 70 graus mais ou menos, aí você adiciona. Por quê? Se você adicionar no início do seu Whirlpool, ele ainda vai estar acima de 70 graus. Então qual que é a ideia? Você deixa o strip, você deixa cair um pouco essa temperatura. Quando chega na fase de 70 graus, aí você adiciona, para não ter nada de característica de amargor. Então, abaixo de 70 graus não vai extrair amargor. Então essa é a ideia, você conseguir somente o aroma, tá? Só na técnica, quando você joga, começou a iniciar o seu Whirlpool, ele ainda está acima de 80 graus. Então você extrai aroma, mas também extrai um pouco de amargor, tá? No Strip Whirlpool, não. Você extrai somente aroma. Por quê? Porque a temperatura é até 70 graus. Chegou em 70 é que você vai adicionar o seu lúpulo, para trazer mais complexidade e mais aroma para sua cerveja, tá? Próxima técnica de lupulagem é o chá de lúpulo. Tá, isso era mais utilizado bem antigamente, o pessoal tinha mais costume, né? E assim, para que serve esse chá de lúpulo? Eu pego uma água que tá mais ou menos nos 70 graus, tá? E adiciono uma quantidade lá de lúpulo e deixo uns 10 minutos. E aí você vai conseguir extrair todo esse aroma. A intenção é essa, realmente, extrair aroma, extrair um sabor para sua cerveja. Porém, imagina que você tá, por mais que você deixa ferver a água, né, para não ter problema de contaminação nenhuma, quando chegar a 70 graus é que você adiciona esse lúpulo, para depois você adicionar na sua cerveja. Mas imagina que a técnica anterior que nós falamos, do Strip Whirlpool, você já chega na cerveja esperando 70 graus. É mais ou menos a mesma coisa, só que um você faz à parte, com uma água a 70 graus e deixa uns 10 minutos ali para poder ter essa extração e adiciona. Mas se você já tem a técnica ali de estar fazendo, vai ter que fazer o Whirlpool na sua cerveja, né? Ele vai estar caindo a temperatura. Você aproveita, já que você quer fazer essa técnica, eu acho mais viável você já aproveitar esse passo, porque já chega na temperatura ideal e você coloca. Eu acho que assim você consegue extrair mais aromas, mais óleos essenciais do que nessa outra técnica que você acrescenta depois, em uma água. Mas assim, vai da característica de cada um. Às vezes quando a gente está fazendo um lote muito grande e de repente você quer sentir o aroma daquele lúpulo, o sabor que você está utilizando, eu acho que vale a técnica para você sentir e provar o lúpulo, para você realmente testar um dry hop com ele. Eu acho que é uma técnica para testar. Eu acho que isso funciona muito bem. Há gente que acha que essa técnica substitui o dry hop. Só que não, tá? É uma coisa diferente da outra realmente. Quando você tá nessa faixa de 70 graus, você consegue sim extrair bastante aroma. Por isso que a ideia de fazer o Strip Whirlpool, entendeu? Você consegue realmente extrair bastante aroma, mas não é uma técnica que substitua o seu dry hop. Você pode fazer junto na sua cerveja, utilizar das duas técnicas para trazer mais complexidade, mais aroma, mais sabor. É sempre bem-vindo, tá? Mas lembrando, essa técnica não substitui o dry hop. É mais uma técnica para você complementar ou fazer teste, igual eu expliquei para vocês. Eu acho que a parte de fazer teste é bem bacana para se utilizar, tá? Tá aí, gente, um pouquinho de lúpulo para vocês, um pouquinho de uma pincelada sobre as técnicas que a gente pode estar utilizando na nossa cerveja, mas é aquilo que eu sempre passo para vocês, né? Vocês que estão começando ou que querem testar essas técnicas ou ter mais complexidade, sabor na sua cerveja, tudo é experiência. Não acha que eu vou fazer uma cerveja agora, fiz essa técnica, que pode ser que já fique maravilhosa de primeiro, mas tudo é experiência. Eu acho que você tem que testar sim lúpulos novos, eu acho que você tem que testar quantidades diferentes de lúpulo, né? Daquilo que você quer e sempre lembrando de trazer a sua característica para a cerveja, né? Porque o intuito de você braçar a sua cerveja, de você colocar ali o que você gosta, é trazer isso, é trazer a sua característica.
né? Então, se você gosta de ter essas novas experiências, experimente lúpulos novos, né? Essas técnicas novas, porque isso vai agregar muito à sua cerveja, tanto em sabor, característica e complexidade. Isso é muito legal, entendeu? Então, assim, sempre vale muito a pena essas técnicas e você testar coisas novas, tá? Fica a dica. E se testar alguma técnica e gostou bastante, depois deixa seu comentário. A gente vai gostar bastante de saber. Ou se tem mais alguma dúvida, alguma coisa, manda pergunta. A gente vai estar fazendo o possível para conseguir responder e te ajudar aí no que for preciso. Beleza? Um brinde à confraria, gente. Até a próxima.